Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Você pode ter percebido que meu parceiro não se prepara para a canalização. E em uma velha energia, era necessário preparar-se. Pois o que acontece corporalmente para o corpo humano durante o transe precisa frequentemente ser precedido por uma purificação. E, portanto, você verá muitas pessoas iniciando, respirando e usando as técnicas de respiração equilibrada para limpar e purificar certas partes do cérebro, para dar a eles a quantidade necessária de oxigênio para dizer ao corpo que algo está acontecendo e então começar. Mas meu parceiro não faz isso. Há outros que disseram que um posicionamento do ser humano em determinada atitude, o desenvolvimento de determinadas frequências a partir da meditação e da entonação seriam necessários para poder fazer o que vocês estão ouvindo agora. E eles estariam certos. E tudo isso é muito bom. Mas vocês não veem fazendo isso também? E, portanto, isso levaria alguns a dizerem que eles não estão fazendo de forma correta, ou em outras formas dizer que eles não estão fazendo de forma alguma, e eles usarão isso e dirão porque eles não veem a preparação, portanto não é algo real. E este é o seu discernimento, não é, meus queridos? Vocês começam a ver grandes mudanças, e meu parceiro está consciente disso, e há 4 anos atrás ele fez a sua mudança. E há 4 anos eu pedi a eles se ele estivesse próximo para o próximo passo, e ele disse, o que quer que seja. E aquele passo foi sobre o que nós estamos falando hoje. É uma fusão de você com seu eu superior, de forma que corporalmente vocês não precisam fazer aquelas coisas, você já está lá. E o que ele faz é mudar a forma como pensa, como age e como envelhece. E tantas coisas que vocês não pensaram a respeito, ou que estão inconscientes, e que estão vindo para o futuro. E, portanto, esta canalização em particular, para o grupo que está aqui esta noite, e aqueles que desejam ouvi-lo neste momento, tem novamente a ver com as mudanças que estão vindo no ser humano. É uma extensão da última canalização que nós demos, ou próximo da última. É uma extensão da informação sobre humanos e como eles estão evoluindo. E antes de entrarmos na mensagem, queremos fazer uma pausa. Eu quero refinar um conceito para você do que está acontecendo neste momento. Onde está o meu parceiro? Ele está na cadeira ou não? E a resposta é absolutamente. Onde está a consciência de meu parceiro enquanto eu canalizo através dele? Em uma velha energia, diríamos que ele precisaria entrar num armário. Ele precisaria se afastar. Porque seria como uma possessão do corpo, mas isso não é verdade. Vocês querem saber onde ele está? Ele está exatamente à sua frente. Eu estou usando tudo o que ele tem para entregar esta mensagem. E corporalmente, tudo o que ele está preenchido nesse momento comigo. E esta é a diferença, meus queridos. Você não desliga uma chave mais e se torna algo diferente, ou alguém diferente, ou tem mensagens do além que não são parte da sua consciência. Vocês precisam compreender onde isso está indo, pois a clareza e a pureza, vocês precisarão se tornar isto. E, portanto, a fusão aconteceu e a diferença nele é visto por alguns. Pois conforme ele caminha ao redor,
Ele pensa de forma diferente. Ele vê as pessoas de forma diferente. Ele sabe disso. Ele não esperava. Isso deu a ele uma diferente percepção de como podem ser as coisas em áreas das quais ele não tem nenhuma ideia. E eu quero falar sobre isto. E é difícil porque tem minúcias que são acadêmicas, difíceis de compreender e não necessariamente podem ser traduzidas para o seu idioma. Mas nós usamos o intelecto do meu parceiro, sua habilidade para conceber o que é que estou dando a vocês. E ele, e sua habilidade de traduzir sem filtros, da melhor maneira que ele puder. Para poder fazer isso de forma apropriada, eu preciso rever o que já foi feito. Mas eu não estou pronto ainda para fazer isto. Porque estou curtindo muito estar aqui com vocês e estar em silêncio. Eu conheço você. Gostaríamos de dizer a vocês nesta sala, a tantos que se juntam a vocês neste momento, eu não estou falando sobre a comitiva, estou falando sobre humanos que ouvirão mais tarde. E nós já dissemos isso antes, eles estão ouvindo mais tarde para vocês, mas eles estão ouvindo agora para eles. Então quem está certo? E o que é o agora? E a resposta é, ambos estão no agora, percebem? E portanto, de uma forma estranha, que não é tridimensional, vocês estão juntos neste momento, agora. Aqueles que estão ouvindo mais tarde têm uma realidade apenas assim como a sua agora. E, portanto, o sentimento deles é o sentimento que vocês têm. E vocês não podem colocar isso numa linha de tempo. Eu quero que vocês vejam isso, porque aumenta o potencial da dinâmica da família. Quantos estão com você agora? Retire o relógio. Coloque o tempo em um círculo muito pequeno. Então tudo acontece no mesmo momento. Mesmo aquilo que poderá acontecer na próxima semana, no próximo mês, com uma gravação como essa, está acontecendo em sua realidade agora. Você percebe a dinâmica da família? As velhas almas são aqueles mais predispostos a ouvir esta informação. As velhas almas são aqueles que são mais predispostos a estarem nas cadeiras. E não importa qual idade que eles têm fisicamente. Algumas das almas mais antigas do planeta estão vivas hoje, com menos de 20 anos. Eles precisam estar, meus queridos. Eles precisam estar. Portanto, já foram os dias das tradições onde os mais velhos tinham a melhor informação. Simplesmente não é mais assim. Agora tem a ver com quem é o ancião do registro acástico no grupo. Quem já esteve aqui por mais tempo? Pois eles terão a sabedoria das eras. E eles representam os antigos como ninguém pode. E isso é parte do que nós gostaríamos de falar. Portanto, vamos começar um resumo do que temos falado, do que falamos da última vez, durante uma canalização, onde o tema surgiu sobre a evolução espiritual da humanidade. Para poder abordar isso de forma apropriada, revisaremos isto. O DNA humano não está operando em uma porcentagem de eficiência que seja medida além de um pouquinho acima de 30%. Portanto, tudo o que está dentro de você, que torna você você, está operando em menos da metade do que poderia. Isto não é algo que os pleiadianos deram a vocês, é algo que vocês desenvolveram ao longo dos anos de livre-arbítrio, de uma dualidade que vocês escolheram. Vocês escolheram quanta luz e escuridão colocar em vocês ou usar. Vocês selecionaram quão bem vocês pensam e quanto as suas sociedades irão absorver a ideia de que os pensamentos compassivos curarão o planeta.
Vocês escolheram com sua mente mais elevada, ou a mente mediana, ou a mente mais baixa. Isso é o livre-arbítrio do planeta. Este é o teste. Sempre foi assim. Mas o teste, que é o primeiro, mais básico, agora mudou. E vocês estão se graduando. De forma tão profunda, nós já dissemos isso no passado, que vocês verão o crescimento da inteligência humana e da compaixão. E vocês verão isto no nível corpóreo também, porque conforme o DNA humano começa a funcionar em uma eficiência melhor, isso será óbvio. E nós já demos a vocês essas canalizações, vocês podem procurar por elas. A última foi intitulada o DNA conceitual. Nós falamos sobre um ser humano corpóreo que para de ter o que nós chamaremos reação imune linear. Reação imune linear é quando as células brancas do corpo veem um problema, correm para aquele problema e combatem. E isso é o mais inteligente que ela pode ser. E o problema talvez esteja além da habilidade que elas têm para combater, porque os glóbulos brancos, corporalmente, não têm a inteligência de ver o conceito do invasor. Vírus, que notoriamente têm inteligência, pois eles têm algo que nós chamamos um plano, mas as células brancas apenas conhecem defesa. Elas não veem a grande cena, elas não sabem nada sobre o câncer e como o câncer opera ou como ele se defende, ou como eles são imunes aos glóbulos brancos, basicamente. Então, o DNA conceitual se torna sistemas corporais que conhecem conceitos. E isto cria um ser humano que pode combater qualquer vírus, qualquer doença, porque aquela parte do sistema imunológico, por mais inteligente, é mais inteligente do que qualquer coisa que possa invadi-lo. É algo conceitual. Isto é uma evolução do DNA humano além de 30%, indo mais em direção a 35%, 40%. Quantos mestres vocês conhecem no planeta que morreram por conta de um vírus? A maioria deles morreu nas mãos de outros seres humanos? Os mestres do planeta tinham um DNA que eram muito mais avançados que os seus. Mesmo alguns recentemente tiveram a habilidade de manifestar coisas em suas mãos, mente e consciência sobre a matéria. Seres humanos, a mente dos seres humanos podem controlar a física, e esse é o projeto. Consciência sobre a física é o plano, sempre foi. O que você acha, o que você pensa sobre remissão espontânea? O que é? Como funciona? Ele requer uma influência externa ou foi criado interiormente? E a resposta é: este é o DNA trabalhando em cerca de 100% por um momento. E é inexplicável, mas vocês podem ver e podem reconhecê-lo, documentá-lo, pois quando o ser humano pode se limpar de quase qualquer doença, quase que da noite para o dia. E nós demos bastante episódios desses para vocês, para que pudessem ver sobre o que estávamos falando, e esta é a habilidade que vem a seguir. Então, isto foi uma revisão. Agora eu peço meu parceiro para ir lentamente aqui. Pois apenas recentemente houve canalizações onde demos a eles informações para quais não tínhamos descrição, palavras, porque não há nomenclatura para o que discutimos. Nós pedimos para falar ao redor do tema, ou talvez até criar novas palavras ou frases para ir em direção àquilo que nós queremos dar a vocês. Meus queridos, nós damos essa canalização a vocês em honra aos potenciais que estão por vir. Nós queremos que você saiba que vocês fizeram algo. Queremos que vocês reconheçam, durante um período de tempo, que a humanidade tem o potencial de mudar para um tipo de ser humano muito maior, muito
mais interessante do que vocês já viram. Isso vai contra tudo que foi ensinado a vocês. Isso vai contra alguns dos seus sistemas de crença que dizem que vocês nasceram espiritualmente em pecado, sujos. Isso vai contra o que as pessoas disseram sobre o futuro do planeta. Está imbuído em vocês a ideia de que vocês não conseguirão. É difícil ir além disto. Eu tenho 3 conceitos para vocês. E é uma continuação da evolução do DNA humano. Mas, ao invés disso ser chamado de DNA conceitual, essa canalização em específico, nós chamaremos de consciência conceitual. Vocês precisam compreender que o seu DNA também é responsável pela forma como você pensa, pois as próprias sinapses e as instruções de como o seu cérebro funciona também estão em seu DNA. Como vocês conhecem as coisas, como vocês trabalham uns com os outros, tudo isso é parte do projeto original e das células-tronco de cada parte do seu cérebro. Mas nós começamos a falar sobre o etéreo e coisas esotéricas que também estão envolvidas em seu corpo. Nós mencionamos aquela parte do seu corpo que é chamada inteligência inata, a parte inteligente, aquela com as quais vocês fazem teste muscular, está começando a fundir-se com a consciência comum em um nível tridimensional. Tudo isso significa, no passado, como um resumo, nós dissemos que vocês terão uma melhor ideia do que está acontecendo na estrutura celular, do que jamais tiveram antes. Isso está vindo? Não faz sentido que esta seria um dos passos evolutivos? Existe um relacionamento, no entanto, que é muito esotérico, que não necessariamente está em sua mente, sobre o seu registro akáshico. Portanto, a primeira evolução sobre a qual gostaríamos de falar é aquilo que nós chamaremos de lembrança conceitual akáshica. Vamos olhar para os seus registros akáshicos em seu DNA no momento e como isso funciona. Quantos de vocês estão conscientes das suas vidas passadas? E a resposta é não muitos. Vocês se sentam em uma atitude de acreditar. E vocês sabem que são velhas almas, mas não podem necessariamente fazer o que um leitor de vidas passadas faz e acessar aquelas que são mais importantes, mais dramáticas, ou talvez aquelas que vocês precisam curar. Neste momento, a lembrança akáshica em sua estrutura celular não é tão inteligente assim. Tudo o que ela dá a você é aquilo que surge porque foi algo dramático. Pois para trabalhadores da luz, isso traz a vocês falta de autoestima, devido às coisas que surgem, meus queridos, foram os momentos quando vocês tiveram problemas com temas espirituais. Vocês estão conscientes disso. E, portanto, vocês se sentam em uma plateia e têm algo em comum que nós já discutimos antes. Agora, por que é assim? E é assim porque existe uma lembrança linear em seu registro akáshico que apenas permite que os problemas surjam. E as boas partes, elas ficam bem atrás e são sobrepujadas pelas partes dramáticas. Vocês têm uma tendência de lembrar-se e sonhar com aquelas vidas passadas onde tiveram bloqueios hoje devido a elas. Vocês precisam ter determinadas coisas curadas porque foi tão profundo em uma vida passada que isso ainda tem um resíduo em você hoje. E este é o trabalho do leitor de vidas passadas, ajudar nisso, trabalhar com isso. Agora, vocês consideram isto apenas a forma como funciona, e estou dizendo a vocês neste momento que este
é uma forma de funcionar em 30%? E se o registro acástico e a sabedoria inata funcionassem juntos para criar algo que é muito mais conceitual? E se a lembrança acástica começasse a saber o que é bom para você, ao invés de simplesmente trazer coisas pedindo para que você pare com coisas que estão fazendo, ou com coisas que foram super dramáticas. E ao contrário, visse o ser humano como uma parte espiritual em evolução no planeta e entregasse a vocês, ao contrário, as coisas que vocês deveriam se lembrar e que irão te ajudar. E empurrar o envelope da crença, lembrança akáshica. Vamos dizer que você vem para o planeta, vamos dizer que a sua próxima encarnação, depois que você despertar, e depois que você crescer, e qualquer idade que você tenha, você começará a se lembrar o que aconteceu nesta época, neste momento, incluindo o dia de hoje, incluindo lembrança de quem você é, incluindo as coisas para fazer e não fazer, e que talvez possam ter te colocado em problema nesse momento, porque vocês tiveram isso, mas não estão mais neste problema. Compreendem o que estou dizendo? Uma lembrança akáshica que é conceitual, trabalhando com a inteligência inata, que entregará a você em uma bandeja, praticamente, a sabedoria que vocês têm como uma velha alma hoje. Alguns de vocês terão isso quando terão 8 anos de idade. Alguns de vocês demorarão um pouco mais. É isso que está armazenado para a próxima vez que vocês vierem como velhas almas. É um potencial de uma mudança real na forma como o corpo humano funciona. Cryon, isso é algo novo? Na verdade, não. Novo para você. É um novo você. E esta é a forma como deveria funcionar se vocês permitissem. Você compreende que passando o marcador de 2012 para essa energia onde você começa a recalibrar o planeta, vocês deram permissão para começar uma escalada de eficiência em seu DNA. E isso pode demorar gerações, meus queridos. Estou dando a vocês informações que vão acontecer. Se vocês permitindo ou não, isso acontecerá. Em uma linha de tempo, o que eu estou dizendo é que vocês criam através da sua permissão. O quão difícil a velha energia vai combater vocês de volta e desacelerar as coisas, nós já dissemos isso. Mas a evolução espiritual não pode ser detida. E vocês começaram a ver isso. Eu não terminei. Esse é o número 1. Número 2 é a mais difícil. E meu parceiro apenas quer pensar sobre um instante e ir de forma lenta. Estou prestes a dar a vocês um conceito que vocês nunca viram antes. E é a forma como as sinapses funcionam em seu cérebro. Eu também tentarei dar a vocês um nome para isto. O futuro, raciocínio futuro potencial. Raciocínio potencial futuro. Agora vai de forma lenta. A forma como os seres humanos pensam no momento é algo linear. Mas o cérebro é um belo computador e é a melhor coisa que vocês têm. Vocês não estão conscientes por o que ele passa. Mas deixe-me dizer-lhes brevemente que o cérebro humano está baseado em experiências. É um armazém de tudo o que vocês já fizeram em seu cérebro para ajudar vocês com o que vocês estão prestes a fazer. É simples e complexo ao mesmo tempo. Quando o ser humano aborda um conjunto de escadas, o cérebro procura tudo que ele já viu para reconhecer escadas. E ele diz, sim. Ele se lembra, sabe como subi-las, e tudo está bem. Mas se ele nunca tiver visto escadas, será diferente? Como uma criança, vocês podem imaginar quantas experiências a criança precisa ter para poder ter estes tipos de coisas ocorrendo com elas.
E, portanto, é algo linear. Não importa o que vocês façam, é apresentado a vocês todas as imagens, todas as memórias. Seu cérebro calcula para você o que fazer. Vocês vêm para uma sala como essa, vocês veem outras pessoas, veem cadeiras. Não é um mistério. Seu cérebro coloca isso em perspectiva. Você sabe que pode se sentar. Isso acontece automaticamente. Você não tem nenhuma ideia. Não importa a quantidade de poder de computação é necessário para fazer isso. Imagine viver a vida de forma que você possa sentar numa cadeira. Mas é isso que o cérebro faz para você. E ele é bom nisso. É sobrevivência, é proteção. Ajuda vocês quando vocês encontram pessoas para dizerem as coisas apropriadas. Seu cérebro escolhe as reações que vocês tiveram no passado para conversas ou as palavras corretas, a forma como você se parece. E este é o cérebro linear, funcionando da melhor maneira. E funciona muito bem para vocês. Agora, apresentarei algo novo. Vamos falar sobre xadrez. O mestre enxadrista se senta diante do tabuleiro. Agora, esta é uma metáfora. E o tabuleiro representa os quebra-cabeças e realidades da vida, que nós chamaremos de tridimensional. Vocês vivem e caminham em 3D e os quebra-cabeças são baseados em gravidade, altura, profundidade e tempo. Todas essas coisas são sua realidade e é assim que você funciona. Você precisa se encaixar em todas elas. E vocês fazem isso. E este é o tabuleiro de xadrez da vida. E antes que você faça um movimento, como o enxadrista mestre, o que você fará? Você avaliará a reação potencial do seu movimento. E talvez haja 5 ou 6 destes, dependendo do quebra-cabeças diante de vocês, quantas pessoas estão envolvidas, se ela está sentada na cadeira, é conversar com seu chefe, o que é. Agora, o mestre enxadrista não terminou? Pois ele olhará para o potencial mais elevado do que poderia ser aquela reação e planejará o movimento ao redor daquela reação. Então, chegamos a 2 movimentos. Ele está procurando e olhando para o futuro potencial do que poderia acontecer baseado nas projeções que ele faz e experiências e em sua intuição. Ele está reivindicando uma habilidade inata que nem muitos têm. Uma mente que computa potenciais futuros. Então agora ele está em seu 3º movimento. O que acontecerá se isso ocorrer, e se aquilo acontecer, se ele mover aqui ou lá? O que acontecerá se aqueles jogadores fizerem isso ou aquilo? Qual é o potencial mais elevado? E se eles não fizerem nada e me derem um outro potencial, o que eu farei então? Ele está então em 4 movimentos. Percebem onde isso está indo? Você não é um mestre enxadrista, a não ser que você veja 5 movimentos adiante. Você precisa olhar para todos os potenciais que poderão ocorrer e o que os seus oponentes, isso quer dizer, aquele que precisa interagir com você, poderia fazer. Até 5 movimentos, vocês podem imaginar o poder cerebral necessário para isso? E então ele faz o seu movimento. O mestre enxadrista tem uma determinada quantidade de tempo para computar isso, e é isso que ele faz. Ele se senta e você pode ver o cérebro movendo-se. Conforme ele olha ao redor do tabuleiro, ele examina a vida. Agora eu quero dizer a você que isto é um outro aspecto do que para onde o ser humano está se movendo. E eu vou mostrar a vocês por que é necessário e darei da forma mais prática que eu puder. Muitos de vocês têm filhos, então vamos fazer isto, usar isto como metáfora. 2 pequeninos, aproximadamente 1 ano, 2 anos de diferença um do outro, estão juntos. E a dinâmica é sempre a mesma. Não importa se sejam irmãos e irmãs, irmãs e irmãs ou irmão e irmã. Eles estão sentados, talvez, na mesa, e um faz algo do que o outro não gosta. Ele pega comida e vai pegar um pedaço de bolo, talvez. Os pais veem isso muitas vezes. E então o outro está irritado. Ele tentará pegar o doce.
E o outro irá pegar de volta. E então o outro vai dar um tapa no outro e o outro vai dar um outro tapa de volta. Logo, haverá uma disputa acontecendo. Talvez até mesmo um machucado temporário, choro, drama, e mamãe entra na cena. Eu acho que vocês estão familiarizados com esse cenário. E é infinito, não é? Isso acontece todas as vezes até que chega à maturidade, ou até que eles se separem. E agora eu quero girar esse processo novamente. E eu quero que vocês finjam que essas crianças evoluíram de uma forma que eu acabei de descrever que é possível. Uma criança faz algo, a outra não gosta daquilo, mesmo cenário. Mas imediatamente, ao invés de puxar o doce, se a criança tem um raciocínio de futuro potencial intuitivo, então rapidamente ele irá imaginar o cenário do que acontecerá se ele puxar o doce. Ele pode não ter a experiência ou a maturidade, mas ele terá um raciocínio potencial. E ele verá que isto terminará mal. E ele não vai pegar o doce. Não só isso, talvez ele vá para o seu quarto. Ele entende tudo em 5 movimentos. E então ele não faz nada. Ele não faz nada. Ou ele pode então se afastar, ou ele pode se levantar. E este será a maior objeção. Ele simplesmente deixará a mesa. Por que eu estou dando isso a vocês? Por que eu estou me concentrando nisto? Porque, ser humano, se você chegar neste ponto, você compreende como vocês irão para a guerra? Vocês não irão? Porque vocês saberão as projeções futuras da morte, destruição, tristeza e um mau resultado. Isso estará em sua mente. Como o mestre de xadrez pode ver isso desenvolvendo e ele não irá naquele movimento. E isso será intuitivo. Percebem o que é isto? Uma raça humana que está propensa a ir embora, se afastar. E eu não estou dizendo que estou dizendo que isso não está muito distante de vocês. Vocês já viram o que está acontecendo agora no mundo, em vários países que ainda querem causar problemas, e vocês olham para eles e dizem, onde estão vocês? Por que vocês não se juntam a eles? Não é isso que vocês fazem mais. Já está acontecendo. É mais difícil esse. Relacionamentos. Vocês não precisam mais ficar tentando adivinhar. Vocês podem ver, será algo intuitivo, instintivo. Raciocínio do futuro potencial surgindo rapidamente. Você nem saberá que tem, apenas que você pensará diferente. Quando você encontrar alguém pela primeira vez, há um protocolo que os seres humanos têm. Incerteza, talvez medo, há uma parede entre vocês dois. E se, ao contrário, vocês puderem ver uns aos outros e verem Deus em primeiro lugar, e vocês virem, é a família. Isto é algo intuitivo? Isso é instintivo? E está vindo? A própria maneira como saudar outros, o que vocês podem ver dentro um do outro, como vocês amam um ao outro, tudo isso irá mudar. Eu não posso dizer quando. Eu não posso nem mesmo dizer se você estará aqui nesse corpo físico. Isso depende de você. Mas eu posso dizer a você isto. É isso que está acontecendo. Um terceiro, e nós então deixaremos vocês irem. Controle sobre o subconsciente. Neste momento, vocês não têm isto. O que alguns chamaram do não ser, outros chamaram subconsciente, que não é você, mas aquilo que está subjacente a você em seu pensamento e que é algo que irrita porque traz medo. E o e se
parte do seu cérebro. E é a parte que é difícil manter alguns de vocês sem sair, porque e se não apresentam uma boa face? E se você ir e pegar uma doença? E então você permanece em casa e não faz nada. E então logo você percebe que isso nem é mesmo você falando. O subconsciente representa uma dualidade muito ativa. E se eu dissesse a você que neste novo ser humano conceitual, a parte conceitual do seu cérebro irá ver isso por aquilo que é e colocará isso no banco de trás, onde ele pertence. Isso é uma metáfora. E, portanto, conforme você move-se adiante na vida, você não terá os medos perturbadores. Para alguns de vocês, as dúvidas agonizantes que vocês têm tentado conquistar durante toda a sua vida. Eu sei quem está aqui. E não seria muito bom simplesmente identificar isso e colocar isso de lado? E eu estou dizendo a você, esse é o trabalho da sabedoria inata e vai funcionar muito bem. Estas coisas que eu acabei de dar a vocês estão começando a ocorrer na humanidade e vocês verão alguns com isto, como tudo mais que acontece. Quando meu parceiro começou a falar sobre a nova consciência das crianças no planeta, que vocês chamam de índigo, há cerca de mais de uma década atrás, já havia muitos deles por aí, e agora a maioria deles são assim. Portanto, esta é uma forma como a evolução acontecerá com vocês também. Isso já está no planeta, vocês verão essas coisas. E então, dentro de 10, 15 anos, é que isto será muito maior do que é agora. E o que isso significa, querido ser humano, é que a natureza humana está mudando. Vocês chamam isso de muitas coisas. Os psicólogos chamam de aumento de maturidade. Parecerá desta forma, porque é assim que se parece mesmo. Cientistas olharão para isso, para a forma como vocês combatem a doença dentro do ser humano, desenvolvendo uma imunidade que é nova. E eles nunca irão para onde eu vou hoje. Um DNA que está começando a ver as instruções e funcionar melhor. Trabalhando com a informação das células-tronco um pouco melhor do que tem sido feito com a humanidade. Eventualmente, a humanidade pensará como mestres. E há mais, mas não hoje. O que eu acabei de dizer a vocês hoje será o bastante para criar uma vida muito diferente do que qualquer coisa com que você está acostumado agora. E a coisa final que eu quero dizer a você é que você não precisa ter um outro corpo para que isto aconteça. Se você acredita em remissão espontânea, você sabe que qualquer coisa sobre a qual estamos falando agora está disponível para você em tempo real, alma velha. Nós não queremos que vocês vão embora e retornem para poder facilitar estas coisas. Nós queremos que vocês criem essas coisas agora. Veja essas coisas como possíveis em seus próprios corpos. Reivindiquem essas coisas, meus queridos. Há aqueles nesta sala que se curaram de doenças. E que se curarão de doenças. Então, por que parar aí? Dê uma olhada em quais são os potenciais. Isso mudará os seus medos, sua postura, a forma como as pessoas te veem, a forma como você reage ou não. E você se tornará um modelo do futuro. E é isso o que velhas almas estão aqui para fazer. E esta é a mensagem do dia. Há uma tal honra por seu processo. Você sabe como eu posso dizer essas coisas a você? Porque já vimos isto antes. Vocês não são o primeiro planeta a graduar para este nível. Vocês sabem que a vida na galáxia está baseada no DNA. Vocês verão isso. Isso não é único para a Terra, está em toda parte. E vocês verão isto. Então logo vocês encontrem qualquer outra vida que seja microbial, em qualquer lugar, em qualquer lua ou planeta, no futuro, e analisá-la, vocês encontrarão a hélice dupla. Preparem-se para isto. Preparem-se. Nós já vimos isto antes.
Portanto, nós sabemos e conhecemos os potenciais que estão diante de vocês. E assim é.